Boa noite, igreja. A paz seja com todos, amém? Vamos se colocar de pé e vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Enquanto você aplaude, glorifique e exalte o nome do nosso Deus. Santo, santo tu és, ó Deus, tu és maravilhoso. A ti toda honra, toda glória e toda adoração, Senhor. Aleluia. Você já cumprimentou essa irmã, esse irmão que está do teu lado, que está atrás de você? Se ainda não, saia do seu lugar, dê a paz do Senhor. Aleluia. Ao voltar ao seu lugar, feche seus olhos. Coloque a mão sobre a altura do seu coração. E diga assim comigo: Senhor meu Deus e meu Pai. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado por estar aqui na tua casa. Senhor, eu vim aqui buscar ser cheio da tua presença. Pai, sonda agora o meu coração e venha tirar tudo aquilo que não te agrada. Senhor, me purifica para que eu venha ser cheio da tua presença. Pai, eu abro o meu coração para ti. Fale comigo poderosamente nessa noite. Aleluia. Continue falando com o Senhor, continue falando com Deus. Isso, meu amado e minha amada, feche seus olhos, abra sua boca e fale com o Senhor. Comece a dar liberdade para o Santo Espírito agir na sua vida nessa noite. Nós estamos aqui reunidos nessa reunião de busca do Santo Espírito, do Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, para que você seja cheio, você precisa buscar ao Senhor. Você precisa abrir o seu coração a Ele. Então isso, começa a falar com Deus, começa a falar com o Pai. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, ó Pai, reunidos em Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui reunidos em Tua santa presença, Senhor, para Te render toda honra, toda glória e toda adoração, ó Deus. E eu te peço nesse momento, ó Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa os nossos erros. Que o nosso coração, ó Pai, nesse momento venha a ser purificado por Ti, ó Deus. Porque nessa noite nós queremos transbordar da Tua presença, Senhor. Nós queremos, ó Pai, sair daqui verdadeiramente transbordando de Ti, Senhor. Então eu te peço nessa noite, ó Pai, venha enchendo o nosso coração da Tua presença, Senhor amado. Acha em nós, ó Pai, um verdadeiro adorador nessa noite, Senhor. Acha em nós, ó Pai, um coração quebrantado por Ti, Senhor amado. Pai, venha sobre nós, Senhor, com a Tua presença, Senhor. A Ti toda honra, toda glória e toda adoração. Aleluia. Vamos começar esta reunião adorando o nome do Senhor Jesus, exaltando a presença dEle. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo em nossas vidas, Senhor. Aleluias. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, nós te exaltamos, ó Pai. Aleluia, santo, santo tu és, ó Deus. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com
seus sinais. Erga suas mãos aos céus e declare ao Senhor: O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? nós te desejamos, Senhor, Mais que ser mas bem-vindo neste bem-vindo, lugar, ó Deus. nós te desejamos outra vez aqui. Nós te desejamos, ó Deus. Nós queremos a tua presença em nós, Pai. Venha sobre nós, Espírito Santo, tu és o nosso amigo. Aleluia. Santo, santo tu és, ó Deus. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar. Com teu óleo venha nos ungir. E com teu fogo vem nos batizar. Oh, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nós te desejamos, Espírito Santo. Vem mais uma vez sobre nós, Senhor. Aleluias. Comece a encher esse lugar com a sua adoração, com o seu louvor. Continue com seus olhos fechados e comece a render a Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Aleluia, Senhor, vem mais uma vez sobre nós com a Tua presença, Pai. Vem mais uma vez e inunda-nos de Ti, Senhor, nós queremos mais, ó Deus. Nós queremos viver algo diferente nessa noite, ó Pai. Por isso Tua igreja clama por Ti, a Tua igreja te adora, Senhor. Aleluias. Santo, santo é Teu nome, ó Deus. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo.
Aleluia, aplauda o nome do Senhor Jesus. Tu és santo, Deus. Glória a Deus. Em Cristo nós somos mais que vencedores, amém? Aleluia. E quantos vieram celebrar, quantos vieram exaltar ao Senhor Jesus? Diga glória a Deus. Aleluia. Então vamos celebrar e exaltar o nome dele, amém? Com bastante alegria. As palmas. Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Nenhum inimigo se resistirá contra a igreja do Senhor. Pai Santo Deus. Com o Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum fazem parte do exército de Cristo. Você faz parte? Diga glória a Deus. Aleluia. Então todos juntos vamos declarar bem forte que o nosso general é Cristo e que nós seguimos a Ele. Amém. Aleluia. Com bastante alegria. A igreja declare com bastante fé. O nosso general é Cristo. Seguimos pode melhorar, declare. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Declare, nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Aleluia, santo, santo é teu nome, ó Deus. Não há nada melhor do que a presença do Senhor.
Não há lugar melhor do que estar na tua casa, Senhor. Nós te adoramos, nós te exaltamos, ó Deus. Aleluias. Liga suas mãos aos céus assim comigo. Isso. E declare ao Senhor: Senhor, com mais fé, Senhor, não há nada melhor do que estar na tua casa, do que estar na tua presença. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Não há nada melhor do que a tua presença, Senhor. Não há outro lugar, Senhor, do que a tua casa, Senhor amado. Nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor. Esse é o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é santo. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então o Senhor veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Diga isso ao Senhor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, Senhor, não há nada, nada melhor, não há nada melhor do que a Ti, Senhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas. É o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não, declare, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, Senhor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Todo luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar o caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, Nada melhor que meu Deus. Você pode declarar isso ao Senhor? Diga: não há nada, não há, Senhor. Nada melhor, não há nada. Não há nada melhor do que a Ti, ó Pai, do que a Tua casa, Senhor. Não há nada. Nada melhor que meu Deus. Todo luto em festa, a vergonha em glória,
beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar o caminho, o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Aleluia, Senhor, Tu és poderoso, Tu és santo, Deus. Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor Jesus. E aplaudindo bem forte o nome do Senhor, vamos receber o pastor Jean Kardec. Glória a Deus, povo santo do Senhor, boa noite, paz seja com todos, que bom que vocês vieram. O salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você já cumprimentou quem está perto de você, quem está no outro corredor? Diga para ele, para ela, boa noite, paz, tudo bem? Que bom lhe ver aqui nessa casa de oração. Boa noite, mais uma vez, Léo, paz, diaconisa Flávia, mais uma vez, diácono Mateus, diácono Bruno, pastora Neuza, irmão Emerson, Deus abençoe, glória a Deus. Na comunhão dos irmãos, Deus ordena a bênção, amém? Hoje é uma noite chuvosa, mas o Senhor está aqui e você crê que Ele vai falar conosco? Então pegue aí o Evangelho, pegue aí a palavra de Deus e abram todos comigo no segundo livro de Reis, capítulo de número 2. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6. É fácil de localizar, glória a Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 2, eu vou ler do versículo 1 até o 6. Se for do início, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Ruth, Juízes, 1º, 2º Samuel, 1º, 2º Reis. Rapidinho, né? Facinho de achar. Segundo livro de Reis, capítulo 2. Pastores, se eu abrir a Bíblia no meio, abre no livro de Salmos e volta. Antes de Salmos tem Jó, tem Esther, tem o livro de Neemias e Esdras, segundo Crônicas, primeiro Crônicas, segundo Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 2. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga curso de teologia. Vamos lá então. Segundo livro de Reis, capítulo 2, do 1 ao 6, está escrito assim: Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos, somente até aqui. Eles chegaram lá no Jordão, não é? Elias vai discipular Eliseu. E esses 4 lugares onde eles passam, tem muito a nos ensinar sobre 4 lugares em que todo cristão precisa passar. Diga comigo: Gilgal. Só quem está vivo, diga eu. Diga Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Pastor, mas eu tenho que ir lá no Oriente Médio? Não, você vai entender o que representa cada lugar. Você crê que o Senhor vai falar conosco? Desocupe suas mãos então e vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que o Senhor já deu. Feche os seus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso, nos reunimos, meu Deus, para te adorar, para te cultuar, para bendizer e glorificar ao teu santo e poderoso nome. A tua igreja agora te aplaude, te glorifica. Abra
Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Toma então os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Se trouxe o celular, coloque no modo avião, abra o bloco de notas e tome nota. Deus quer a palavra dele não somente no papel ou no meio digital, mas no nosso coração. Deixa aí o texto aberto, nós vamos expor esse texto, mas antes de chegarmos aqui, eu vou fazer um resumo a largas passadas, só para você entender o contexto. Através de Moisés, Deus vai trazer a lei, a instrução, a Torá, e Deus vai trazer instruções, inclusive a respeito de quando houvesse rei em Israel. E o rei deveria ser do povo de Deus, e tinha uma série de instruções específicas para o rei. E o primeiro rei vai vir 500 anos depois dessa instrução. O primeiro rei de Israel vai ser Saul, que governa um pequeno território. Imagine você conhece Osasco, né? Acho que você conhece bem aqui a nossa cidade, onde estamos. Então imagine que Saul governou um território geograficamente mais ou menos equivalente a Osasco. Aí vem Davi, é o segundo rei de Israel e vai ser, sem sombra de dúvidas, o maior de toda a história de Israel e vai ser o parâmetro para todos os demais. Davi lutou e lutou muito para expandir o território. Então imagine que Davi vai esticar essas fronteiras, vai aumentar essas fronteiras de um lado até lá, Poá, de outro lado até lá Franco da Rocha, de outro lado até lá Araçariguama, de outro lado até lá, no mínimo, aí o Taboão da Serra. Uma área muito maior, não? Você tem noção da nossa região aqui, só para você ter uma noção geográfica do território que Davi governa. Davi lutou e lutou a vida inteira, os 40 anos do seu reinado para conseguir essas fronteiras. Muito bem, chega o tempo que Davi envelhece, morre, vem o filho dele, vem Salomão. Deus promete que haveria paz no reinado de Salomão. No entanto, Salomão, ao invés de crer e confiar em Deus, ele vai fazer essa paz acontecer, vai viabilizar essa paz mediante acordos políticos. Salomão vai casar com todas as princesas de todas as nações à volta. Se você pegar um mapa dos dias de Salomão e você olhar todas as nações à volta, Salomão casou com todas as princesas de todas as nações, egípcias, moabitas, amonitas, etéias, tudo que é gente, ele casou. Ele casava de lote, 10, 20, 30, casava com um monte de mulher. Tanto é que ele tinha 700 princesas, né, e 300 concubinas, 1000 mulheres, era muita coisa. E Salomão era um homem muito rico. Dentro lá das prescrições que Deus deu, das instruções que Deus deu, havia de maneira clara que o rei poderia cobrar impostos, tributos. E Salomão era um homem riquíssimo. Recentemente fizeram um levantamento da riqueza de Salomão. O dinheiro de Salomão, em dinheiro de hoje, estamos falando aí na casa de 3 trilhões de dólares. Salomão sozinho, uma pessoa física sozinha, hoje teria a fortuna equivalente ao 5º país mais rico do mundo, de hoje. 3.000 anos depois, você tem noção do que é isso? Será que o homem tinha dinheiro? Então uma das várias fontes de renda de Salomão era a arrecadação dos tributos. E Salomão era um homem rico e arrecadava muitos tributos, mas quando ele morreu, veio o filho dele, o Roboão, e o povo pagava aquela conta. A Bíblia traz os detalhes da riqueza de Salomão, da glória de Salomão, das roupas. Jesus fala da glória de Salomão, minha gente. Quando você lê, por exemplo, Mateus 6, que Jesus fala dos lírios do campo, ele diz, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Você tem noção que a glória de Salomão? Camarada, os talheres de ouro, né? Um trono de marfim, leões de ouro em cada degrau. As roupas desse homem eram as mais ricas, eram as mais finas. A Bíblia descreve os banquetes diariamente. A corte de Salomão era muito grande, era muito pesado. E aí quando Salomão morreu, o povo se reúne e chega para o Roboão, filho dele, e diz, ô Roboão, maneira a mão um pouquinho nos tributos, meu filho, o negócio está pesado, seu pai está arrancando o nosso couro, é muito imposto, é muito tributo. E aí o Roboão vai se aconselhar com os anciãos, e os anciãos disseram, é isso aí, meu filho, maneira a mão aí, está pesado, teu pai está arrancando o nosso couro, vai devagar.
O Roboão, ao invés de seguir o conselho dos anciãos, vai consultar os jovens. E os jovens disseram: que conversa, você tem que dizer para essa turma aí que o seu pai não é o seu dedo mindinho, eles vão sentir peso é com a sua mão, arranca o couro desse povo. E foi o que o Roboão fez. O povo se reuniu, o povo se revoltou, e é quando vai gerar a divisão do reino, e Jeroboão vai ficar com 10 tribos, Jeroboão era servo de Salomão, e Roboão fica só com 2 tribos. O reino é dividido. Então Judá e Jerusalém, Judá e Benjamim, aliás, capital Jerusalém, continua com a descendência de Davi. E o reino do norte, Israel, as outras 10 tribos, agora vai ter um novo rei, o primeiro rei que vai ser Jeroboão. Mas Jeroboão faz algo terrível. Ele se envereda pela idolatria, coloca bezerros de ouro e faz o povo adorar os bezerros de ouro. Tira do povo a adoração a Deus, e o povo segue esse caminho. E todos os reis que vieram a seguir, dos 19 reis que seguiram, de 8 famílias diferentes, 8 dinastias diferentes, nenhum deles serviu a Deus. Todos andaram no caminho de Jeroboão. Qual o caminho de Jeroboão? A idolatria. No sul, Judá continuou com a descendência de Davi. Uma hora havia um rei bom, piedoso, servo de Deus, temente a Deus. Outra hora havia um filho que não tinha temor de Deus. E assim ia, mas descendência de Davi. No norte alternou as famílias, até chegar ao pior de todos os reis do norte de Israel, que vai ser o rei Acabe. Acabe casa com a princesa do reino vizinho, com a Jezabel, traz para Israel o culto a Baal, as divindades de Baal, os sacerdotes e assim por diante. E Deus vai levantar um homem desconhecido, de uma terra desconhecida, mas um homem cheio do Espírito Santo. Quem é esse homem? Elias. Elias é tisbita, diz a Bíblia. Tisbé não tem no mapa. Não existe nenhuma Bíblia, nenhum mapa que tenha Tisbé. É um lugarejo, é uma vilazinha, nem no mapa tem. Mas é um homem cheio do Espírito Santo, é um homem de fé, é um homem que quando vai levar a palavra, vai direto ao rei e vai dizer: não vai chover senão segundo a minha palavra. E Deus assina embaixo. Tiago capítulo 5 diz: porque Elias orou, durante 3 anos e meio não choveu, porque Elias orou, a chuva veio, mas antes da chuva vir, Deus vai cuidar do Elias, Deus vai prover alimento a Elias, Deus vai depois enviar Elias a viúva, depois o Elias faz o desafio com os profetas de Baal, Deus responde a oração de Elias, Elias vai lá e mata os profetas de Baal. Depois, quando Jezabel fica sabendo tudo aquilo, envia um bilhete a Elias, uma ameaça de morte, dizendo: em 24 horas eu vou matar você, que os deuses me matem, se eu não te matar, você vai estar morto. O Elias, quando recebe aquele bilhete, as forças se acabam e ele perde aquele ânimo todo, sai desabalado da carreira e percorre de Samaria a Berseba 160 quilômetros em um dia. É um maratonista. A maratona de São Silvestre tem 42 quilômetros. Elias percorreu 160 em um dia. Chega lá no deserto, esgotado fisicamente, esgotado emocionalmente, e ele pede para Deus a morte. Ele vai dizer: não aguento mais, não sou melhor que os meus pais não. Se for desse jeito, me mata. E aí adormece. Deus envia lá um anjo que leva pão, que leva água. Ele come, dorme de novo. Deus envia o anjo segunda vez, com pão e água. Diga comigo: pão e água que veio do céu. E ele, com a força daquele alimento, se levantou e caminhou 40 dias até chegar em Horebe, até chegar no Monte Sinai. Mas ali naquele momento, vou lhe trazer uma analogia para você entender. O Elias está dizendo: Senhor, estou pedindo demissão do ofício profético. Não quero mais, não aguento mais, para mim já deu. Entre aspas, ele pede demissão. E Deus, no Monte Sinai, não é? Quando ele chega lá, e ele pensa: só tem eu, não tem mais ninguém. A Jezabel matou todo mundo. E Deus diz: não, meu filho, tem ainda mais 7.000 aí, você que não sabe. Tem 7.000 que não beijaram os pés de Baal. Mas, já que você pediu demissão, está de aviso prévio. Você vai fazer 3 coisas antes de eu te levar. Eu acho que todo mundo sabe o que é aviso prévio, né? Está de aviso prévio, Elias. Você tem que fazer 3 coisas antes de eu te levar. Você vai ungir o novo rei da Síria, você vai ungir o novo rei de Israel, e você vai ungir o teu sucessor, o teu substituto, Eliseu, filho de Safate, profeta em teu lugar. Dessas 3 coisas, o Elias só fez uma. Qual? Foi direto na casa do Safate, para ungir o novo profeta em seu lugar. Quando ele chega lá, está o Eliseu arando a terra com seu arado, com seus bois, e o Elias pega a capa e passa no Eliseu, e o Eliseu entendeu a mensagem: Deus está me chamando para ser profeta. Pegou lá o arado, pegou
e fez lenha, pegou os bois, deu um churrasco, uma churrascada, não é, com a família, despediu do pai e da mãe e foi ser servo de Elias, discípulo de Elias, e foi andar com Elias. E Elias sabia que tinha pouco tempo. E o Elias tinha que preparar o sucessor, quem vai ungir depois o novo rei da Síria, o novo rei de Israel, vai ser o Eliseu. Mas o Eliseu precisava ser separado, precisava ser preparado, aliás. E eles vão nesses 4 lugares aqui, e esses 4 lugares que nós lemos aqui, e você agora acompanha o texto, que eu já fiz um resumo rápido, agora vamos entrar no texto. Qual é o ponto inicial? Diga comigo: Gilgal, Betel, Jericó e o Jordão. Esses 4 lugares não são por acaso, representam algo, não é, na nossa caminhada cristã. Então, o primeiro lugar, versículo 1: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu. Note que isso daí o Elias já sabia, o Eliseu já sabia, e todo que era profeta já sabia, porque onde chegava, você sabe que vai levar, né? Você sabe que vai levar. O Eliseu já estava por aqui e dizia: eu sei, cala a boca, já sei também, do jeito que você sabe, eu sei também. Várias vezes nós lemos o Eliseu falando: calai-vos, ou seja, o mesmo Deus que falou para vocês, também falou para mim. Mas vamos entender o porquê desses lugares. O versículo 1 diz: Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Gilgal é o ponto de partida. Gilgal é o primeiro lugar. O que é que representa Gilgal para nós, então? Representa, não é, o primeiro amor. Como assim, pastor? Quando o povo chega em Israel, aliás, na terra prometida, Gilgal vai ser o primeiro acampamento. Se você ler lá o texto de Josué, capítulo 4, versículo 19, eles vão atravessar o Jordão e eles vão organizar o acampamento em Gilgal. Lá em Gilgal foi onde a conquista da terra prometida começou. Lá em Gilgal, diz o capítulo 5 de Josué, que Deus manda Josué fazer facas de pedra para circuncidar o povo, todos os homens, porque só tinha 2 circuncidados. Vocês lembram quem são? Josué e o Calebe. Todos os demais não eram circuncidados. E o que era a circuncisão? Aliança com Deus, símbolo da aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Abraão, diz lá Gênesis 17, Deus mandou ele, né, ser circuncidado. Ele tinha 99 anos de idade, e Deus estabelece com ele a aliança. O que é a circuncisão, pastor? É cortar a pele do prepúcio, do órgão genital masculino. Naqueles dias não tinha anestesia, era no seco, não é? Tinha que ter fé até o tutano do osso, hein, varão? O que você diz aí? O Abraão, o homem de fé até o tutano do osso, irmão, cortava no seco. O Abraão foi circuncidado, o Ismael foi circuncidado, e Deus vai estabelecer a aliança, e todos os homens da casa de Abraão são circuncidados, e a aliança era: a partir de agora, todos os meninos, todos os homens, os primogênitos que nascerem na sua casa, vai circuncidar ao 8º dia. E hoje já tem até explicação médica para isso, né? Ao 8º dia de nascido, o bebê recupera muito mais rápido. Enfim, Deus já sabia de tudo isso. O Isaac vai ser circuncidado, e a circuncisão vem, né, para o judeu até hoje. Daqui a pouco você vai entender no avançar do entendimento. Mas a circuncisão era o símbolo da aliança com Deus. Sou circuncidado, tenho aliança com Deus, e a aliança está na minha carne, está no meu sangue, uma aliança de sangue. Muito bem. O povo todo então é circuncidado. É lá em Gilgal também, no capítulo 5 de Josué, que depois de serem circuncidados, passa ali os dias do repouso. Naqueles dias não tinha anestesia, tá, minha gente? Era, não é, no seco mesmo, tinha uns dias de recuperação lá. É lá que eles vão celebrar a Páscoa. E aí eles vão trazer à memória o livramento de Deus lá do Egito. Diga comigo: o sangue do Cordeiro traz proteção, traz livramento. Houve morte lá para os egípcios, mas para eles não houve morte, porque o sangue do Cordeiro estava lá na verga, nos umbrais da porta. Eles comem pães sem fermento, asmos, porque fermento na Bíblia representa pecado. Naquela mesma noite eles saem de lá. Então eles tinham que trazer à memória a libertação, aquilo que o Senhor fez. Vamos entender então, Gilgal, o que é que representa para mim, pastor? O que é que eu tenho a ver com Gilgal? Gilgal é quando a pessoa entrega a vida para Jesus. Quando a pessoa vai fazer com Deus uma aliança, e essa aliança não é na carne, diga comigo, é no sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E aí a pessoa crê, entrega a vida a Jesus, não é lavado no sangue do Cordeiro, confirma essa decisão de fé, batizando nas águas, descendo as águas, sepultando o corpo do pecado, para ser nova criatura, para agora ter comunhão com Deus, porque Cristo, diga comigo, Cristo é a minha Páscoa, Jesus é a nossa Páscoa. É o que nos diz lá 1 aos Coríntios 5:7. Cristo é a nossa Páscoa. Então, Gilgal é ali o ponto de partida, é o início da caminhada cristã.
Toda pessoa tem que passar por Gilgal, aliança com Deus, e essa aliança no sangue de Jesus, pecados lavados, remidos, perdoados, comunhão com Deus, através do corpo e do sangue do Cordeiro, porque Jesus diz, quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mas isso é só o começo, isso é só o início da caminhada, isso é só o início da jornada. Então, teve essa experiência inicial, fé, lavagem do sangue de Jesus, batismo nas águas, comunhão na ceia, tem a próxima etapa. O versículo 2, acompanhe comigo. E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou aonde, igreja? Betel. A pessoa teve ali a experiência inicial, batismo, desceu as águas, Santa Ceia. Próximo passo é Betel. E o que é que significa, Betel? Significa o período de preparação. A palavra Betel significa casa de Deus. Encontramos lá, na Escritura de modo claro, que antes de Jerusalém ser conquistada por Davi, Betel era centro de adoração, por alguns motivos, centro de adoração a Deus. Quais motivos, pastor? Se você ler Gênesis 12, é o segundo lugar onde Abraão arma a tenda. Se você ler Gênesis 28, quando Jacó sai fugido de casa, ameaçado de morte por Esaú, ele vai dormir no relento, no deserto, ele vai usar uma pedra por travesseiro, e ele vai ter um sonho de uma escada que vai até o céu, e ele vê os anjos de Deus subindo e descendo. Deus vai falar com ele, Deus vai dizer, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, essa terra aqui toda eu vou dar a você. Ele acorda pela manhã, assombrado, e ele vai dizer, na verdade, essa é a casa de Deus e eu não sabia. E ele muda o nome daquele lugar de Luz para Betel, ele que dá o nome no lugar. E ele faz ali com Deus um voto, se o Senhor me levar em paz, me der comida para comer, vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e de tudo que o Senhor me der, certamente lhe darei o dízimo. E aí, para resumir a história, ele vai fisicamente com a mão na frente e outra atrás, mas espiritualmente ele vai com voto com Deus, ele vai debaixo de uma promessa, chega lá na casa do tio Labão, se apaixona pela prima, a Raquel, que devia ser linda e maravilhosa, faz ao tio uma proposta de trabalhar 7 anos para pagar o dote, e quando chega, após os 7 anos, o dia da festa de casamento, ele enche o caneco, bebe, acorda pela manhã depois da noite de núpcias, olha para o lado e toma um susto, porque não está a Raquel. Quem é que está lá? Você lembra? A Lia. E ele vai ao sogro, que negócio é esse? Você me enganou. Ele não tinha enganado o pai dele, junto com a mãe dele, se passando pelo Esaú, pelo irmão? Agora ele está colhendo o que ele plantou. Ele semeou engano lá atrás, ele achou um PhD engano. Aí o Labão disse, meu filho, desculpa, eu esqueci de te contar um detalhe. Aqui a mais nova não casa primeiro, tem que ser a mais velha. Mas vamos fazer o seguinte, cumpre aí os 7 dias do casamento, que eu te dou a outra. Você casa, é melhor ela casar com você do que com um estrangeiro. Mas, daqui 7 dias a gente faz uma outra festona. Se você trabalhar para mim mais 7 anos. E o Jacó aceitou, de tanto que ele amava a Raquel. Teve lá a festa, os próximos 7 anos se passam. Depois de 14 anos, o Jacó tem 2 esposas, 2 concubinas, literalmente uma penca de filhos, 12 filhos homens e uma moça, mas não tem um centavo no bolso. É uma mão na frente, a outra atrás. Ele chega para o sogro, sogrão, você está vendo aí que Deus está te abençoando por minha causa, por causa do meu trabalho, mas eu preciso trabalhar pela minha casa. E o sogrão diz, fala quanto é o seu salário, que a partir de agora eu vou te pagar. Já deu tempo, então eu vou te pagar. Quanto é o seu salário? E o Jacó sabia, eu não vou pedir um salário fixo, eu quero fazer o meu salário. E aí ele faz um acordo com um tipo de ovelha. As listradas, salpicadas e malhadas serão minhas. O Labão pensa, mas é bobo meu genro, só tem ovelha branca. Como é que ele quer salpicada, listrada e malhada? Aceita o acordo. E aí Deus vai ser com Jacó. Só nasce ovelha salpicada. O Labão, vamos mudar esse negócio aí, meu filho, está errado. Não, agora tem que ser ovelha preta. Aí só nasce ovelha preta. Agora vamos, ovelha malhada. Aí só nasce ovelha malhada. Diga comigo, porque Deus era com Jacó. E aí, Deus ia dando orientações simples para o Jacó. Leva para beber água em tal lugar. Coloca uma varinha, descasca a varinha. Ele obedece. Quem está entendendo, diga amém.
em 7 anos, o Jacó se torna um homem riquíssimo. Aí Deus aparece para ele. Capítulo 35, versículo 1 de Gênesis, Deus vai dizer para ele, não é? Levanta-te, sobe a Betel, vai lá, habita ali, e edifica um altar ao Deus que te apareceu quando você fugiu da face de teu irmão Esaú. Então, Deus manda Jacó ir para Betel e permanecer em Betel. Betel significa o quê? Qual é o significado do nome Betel? Diga comigo, casa. Então, compreenda em Betel que o cristão é preparado. Como assim, pastor? Diga comigo, é na casa de Deus que eu sou ensinado, que eu sou instruído, que eu sou preparado. É na casa do Todo-Poderoso que você vai ser ensinado, instruído, preparado. Entenda o que Davi entendeu. Davi disse, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor e aprender no seu santuário, contemplar a beleza da sua formosura. Salmo 27, versículo 4. Então nós temos que estar na casa do Senhor, na presença de Deus. Lembrando sempre que aqui o templo, não é? É um templo, a igreja viva, levante a mão e declare, somos nós. A igreja não sou eu sozinho, nem é você sozinho. A igreja somos nós, mas nós temos que nos reunir num lugar. A Bíblia nos diz que o povo, os apóstolos se reuniam nas casas e no templo todos os dias. Então nós temos que nos reunir no templo para ser ensinado, para ser instruído, para ser preparado, não é? Quando uma pessoa quer, por exemplo, comer um pãozinho, ela vai buscar o pão aonde? Na padaria. Quando a pessoa precisa comprar um medicamento para alguma coisa, ela vai buscar o medicamento aonde? Na farmácia. Quando o carro dá defeito, não é? Precisa arrumar algo, estourou lá o amortecedor, estourou lá a homocinética, ferveu, sei lá. Ela vai buscar o conserto, o auxílio aonde? Na oficina mecânica. Quando a pessoa quer buscar a Deus, tem que ir aonde? Na praia? Na casa de Deus, irmão. É claro que Deus está em todo lugar, porque Deus é onipresente, mas tem um local para isso. Qual é? A casa do Senhor, para ser ensinado, para ser instruído, não é? Para ser preparado, ensinado pelo Todo-Poderoso. E é na casa de Deus, e acompanhe comigo, deixa eu marcar o texto que já voltamos, Hebreus 10, eu vou ler os versículos 24 e 25, que diz assim, e consideremo-nos, Hebreus 10, versículo 24, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então nós temos que estar na casa do Senhor. Meu irmão, Deus te plantou aqui, é aqui que você tem que permanecer, é aqui que você vai frutificar, é aqui que você vai ser ensinado, instruído, preparado, estimulado. Para quê, pastor? Para a próxima etapa. Mas entenda, não podemos deixar a congregação. Vivemos em dias de gente que qualquer coisinha muda de igreja como muda de roupa. Ah, eu não gostei do pastor, vou para outra igreja. Ah, eu não gostei da cara do fulano, da fulana, vou para outro lugar. Ah, eu não gostei do louvor, vou para outro lugar. E tem gente que vive de galho em galho, por aqui, por acolá. Isso é perigoso, não é? Tome cuidado com isso. Na casa do Senhor, nós temos que ter prazer e alegria. O salmista diz, Salmo 122, você lembra de qual? Alegrei-me quando me disseram. Vamos dar uma pernada no shopping, é o que está escrito lá. Vamos dar uma volta no calçadão da Antônio Agu. Diga comigo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque na casa do Senhor tem lugar para você, tem lugar para a tua família, até o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho, junto aos altares do Todo-Poderoso, aleluia, na casa do Altíssimo, você é abraçado, você é acolhido, você é ensinado, aleluia. Então, em Betel, na casa do Senhor, temos que ser ensinado, é bem verdade, preste atenção, nós temos que ter entendimento das coisas. É bem verdade, tem um monte de gente aí, e Jesus disse isso, não é? Tem lugar por aí que não é casa de Deus coisa nenhuma, tem lugar por aí que é sinagoga de Satanás, viu? Depois você lê lá as cartas que Jesus mandou João escrever, diz que é de Deus, não é de Deus coisa nenhuma, não. Tem lugar aí que é sinagoga do Satanás. Tem um monte aí que é desse jeito, né? É gente pregando um evangelho que diz, você é o centro de tudo, isso é heresia, irmão. Lugar que prega, não é? Deus é amor, mas não fala da santidade, da justiça, não ensina que a pessoa tem que se arrepender dos pecados. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Na casa de Deus, a palavra é pregada, a palavra é anunciada, porque a palavra é viva, é poderosa, não cai por terra nem volta vazia. Ela nos ensina a maneira certa de viver.
Então, somos ensinados, instruídos para ir para a próxima fase. Qual é a próxima etapa? Volta lá comigo no livro de Reis. Betel, então, casa do Senhor, local de preparação, de instrução para o próximo nível, para o próximo lugar. Então, ponto inicial, Gilgal. Segundo lugar, Betel. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 4. E Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. O Senhor, pelo seu imenso amor com que nos amou, nos resgata, nos lava com o sangue de Jesus, nos dá comunhão com Ele, nos tira das trevas e nos traz à casa e à presença dEle, nos dá o privilégio de participar da mesa dEle, nos ensina, nos instrui para irmos para Jericó. O que é que representa Jericó? As lutas, os problemas, as adversidades da vida, as batalhas que nós temos que travar, não é? Jericó significa lugar de fragrância. Lá em Jericó, aliás, ao pé de Jericó, de Josué capítulo 5, que o anjo do Senhor aparece a Josué, com a espada desembainhada. E esse anjo do Senhor não é Gabriel, não é Miguel, diga comigo, é o Todo-Poderoso, é Jesus Cristo. Tanto é que ele vai dizer, tira a sandália dos teus pés. O lugar onde você está é santo. E depois, o Senhor vai dar a Josué a estratégia para ter vitória. Como assim, pastor? Jericó era uma cidade murada. Só para você ter noção, Jericó é uma cidade de mais de 4.000 anos de idade. A arqueologia, há pouco tempo atrás, escavou metros e metros de profundidade e acharam lá um muro, um pedaço de muro que dizem ser, pela datação do carbono, da época de Josué, 3.500 anos atrás. E aí dizem que a muralha de Jericó tinha, nos dias de Josué, tinha cerca de 6 metros de largura. Você tem noção do que é 6 metros de largura? É daqui onde eu estou, mais ou menos naquela parede ali. A largura, a altura, quase 10 metros. Não sabe o que é 10 metros? Do chão ali, ó, até o teto tem mais ou menos uns 5 metros. 10 metros dá o dobro. Era uma muralha gigantesca, aos olhos humanos intransponível. Mas Deus dá a Jericó, Deus dá a Josué, aliás, a instrução para que fosse vencido. Qual é a instrução? Ele deveria rodear a cidade uma vez por dia, mas não era de qualquer jeito não. Sacerdotes na frente com a arca da aliança. No 7º dia, uma vez por dia, 6 dias, no 7º dia, 7 voltas. Sacerdotes na frente. Chegaria um momento que os sacerdotes iriam tocar o chofar, a trombeta, e na hora que tocassem, todo o exército deveria gritar, ah! E Deus ia derrubar o muro. Isso aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Por que Deus não fez isso já no primeiro dia? Deus não poderia fazê-lo? Por que não fez? Por que no 7º dia? Porque Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas. 7 é perfeição na Bíblia, não é? O que é que Deus queria com aquilo? Diga comigo, fé, obediência e perseverança. É na casa de Deus que nós somos ensinados a acreditar, a crer no Todo-Poderoso, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É na casa do Senhor que nós somos ensinados a obedecer a palavra dEle. Obediência gera bênção. E é na casa do Senhor, à luz da palavra do Altíssimo, que somos ensinados a perseverar. A Bíblia diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. O Josué fez o possível. Quem foi que fez o impossível? Deus. Então, é na casa do Senhor que somos ensinados a vencer as lutas da vida. Porque aí fora tem lutas e problemas de toda ordem, de toda sorte. Qual é a muralha que está diante de você? É uma doença? É um problema conjugal, financeiro? É um vício de alguém na família? Qual é a muralha que está diante de você? Pode ser grande para você, mas não é para o Todo-Poderoso. Creia, Deus tem poder para derrubar a muralha. Tenha fé e obedeça. Tenha perseverança na oração, que Deus vai honrar sua fé. As lutas da vida, nós temos que travar com fé, com obediência à palavra, crendo e confiando no Todo-Poderoso. Tem problemas na vida que são rápidos de resolver. Tem coisa na vida, e tem um monte de exemplo na Bíblia, de gente que orou uma vez, e o milagre já aconteceu. Mas teve um monte de gente que teve que perseverar em oração.
Se você orou uma vez e a coisa já aconteceu, e é maravilhoso quando isso acontece, né? Já tive um monte de experiência assim, para a glória de Deus, tanto questão de saúde, cura, provisão financeira, questões que Deus facilita. Ô irmão, isso é maravilhoso, mas tem outras coisas que temos que perseverar em oração, mas é crendo, não é? É obedecendo, é perseverando. A muralha então caiu, Josué avançou com o exército e venceram. Compreenda você que no mundo nós vamos enfrentar lutas, problemas, adversidades, mas levante a mão e declare: o meu general é Jesus Cristo, é Ele que vai à minha frente e é Ele que vai me dar vitória. Note que Deus deu uma instrução simples, era só dar a volta. Mas dar a volta de qualquer jeito, sacerdote na frente, ou seja, a arca da aliança na frente, é Deus primeiro. Sabe qual é o problema de muita gente? Primeiro faz, para depois consultar a Deus. Aí você vai assumir a responsabilidade. Ore primeiro. Oração é junção de duas coisas: orar e agir. Primeiro ora, primeiro tem a palavra de Deus, primeiro tem a resposta de Deus, depois você faz. Se não tem resposta, se não tem palavra, se não tem direção, não faça, porque se você fizer, você vai assumir o risco sozinho, a responsabilidade sozinho, e Deus não vai assinar embaixo. Você fez porque você quis, e Deus não vai impedir. E assim tem um monte de gente que não entendeu ainda. Irmão, fé não é sentimento, fé não é emoção, fé é certeza, fé é convicção em Deus e no que Deus fala. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus falou, vai para cima. Deus falou, obedeça. Deus não falou, se você fizer, você assume o risco. Então ora primeiro. Deus deu a instrução primeiro, depois o Josué fez a arca da aliança na frente, o chofar primeiro, não é? Tocando, louvando e celebrando ao Senhor, depois o grito, depois avança e vence. Quem entendeu, diga glória a Deus. É o nosso general Jesus Cristo, é Ele que vai à frente, e a palavra diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo. Quando você é ensinado, quando você é preparado, quando a palavra habita aqui dentro, você olha para a luta e diz: vai ser mais uma vitória. Você olha para o problema e diz: vai ser mais um testemunho que eu vou contar, porque o Todo-Poderoso é comigo, esse Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Exercite a fé, seja forte, valente, corajoso, porque Deus é contigo. Não recue, não desista. Está escrito que o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Seja o Josué, o valente, o corajoso, que enfrenta as lutas com perseverança, com fé. Jericó foi a primeira de 31 cidades, de 31 reinos que Josué venceu, porque Deus era com ele. Todas as lutas que se levantarem na tua vida, o Senhor vai te dar vitória. Se você crer nele, confiar nele, obedecer a ele, ele vai honrar a tua fé. Mas esse é só o terceiro lugar. Gilgal é o início, Betel é a preparação, Jericó é enfrentar as lutas. Mas parou aí? Não. Volte lá comigo. Aliás, você está comigo, não é? Aí em 2 Reis, capítulo 2, agora o versículo 6. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Então, tem lutas? Tem. Tem problemas? Tem. Tem Jericó? Tem. E muitas vezes Deus vai permitir as lutas, sabe para quê? Para fortalecer a nossa fé, para termos músculos espirituais. Deus não quer você raquítico na fé. Deus não quer você desnutrido na fé. Deus quer você fortalecido, e a fé tem que ser exercitada, e Deus permite as lutas virem, não é? Muito bem. Depois então de Jericó, Elias diz: eu vou ao Jordão, e o Eliseu vai junto, não é? O Jordão é um rio, e quando nós olhamos a Escritura, muitos acontecimentos, muita coisa do Antigo ao Novo Testamento se deu no Rio Jordão. Como, por exemplo, quando Josué vai com o povo, Josué 3,5, o texto nos diz que o Jordão transbordava. Não é o riachinho que tem hoje lá. O que tem lá hoje, minha gente, século 21, é o que a gente tem aqui mais ou menos, que nem um córrego. Mas nos tempos de Josué, era um rio caudaloso, que transbordava e não dava para passar. Tanto é que Deus vai dizer, através de Josué: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. No outro dia, Deus separou as águas, eles passaram em seco, atravessaram o Jordão. Aqui no texto que lemos, do segundo livro de Reis, o texto vai dizer que o Elias chega lá
ele tira a sua capa, ele dobra a capa, e ele bate a capa no rio, e Deus abre as águas, e eles atravessam em seco. Lá, às margens do Jordão, o Elias disse para Eliseu: peço o que você quiser, antes que eu seja levado de você. Você lembra qual foi o pedido do Eliseu? Diga comigo: porção dobrada, porção dobrada. E o Elias diz: dura coisa você pediu, viu? Sabe por quê? Porque junto com a unção, com o poder, com a autoridade, vem também a responsabilidade. À medida que o nível de unção aumenta, o nível de luta também aumenta. À medida que o nível de conhecimento e sabedoria aumenta, o nível de problemas a serem resolvidos também aumentam. Mas foi o que o Eliseu pediu. E o Elias diz: se você ver quando eu for tomado de você, isso vai acontecer. E dali a pouco, esse Elias tinha moral com Deus, viu, irmão? Esse Elias tinha moral com Deus, porque é o único que a Bíblia diz que Deus mandou uma carruagem de fogo para buscar o camarada. Deus não mandou carruagem de fogo para pegar o Abraão. Deus não mandou carruagem de fogo para levar Jacó, Israel. Deus não mandou carruagem de fogo para levar Moisés. Deus não mandou carruagem de fogo para levar Samuel, Davi. Deus não mandou carruagem de fogo para levar o apóstolo Paulo. Mas no caso do Elias, Deus mandou. Veio uma carruagem de fogo e levou o Elias. E a capa cai. Quando a capa cai, a capa ali representa o ministério, a unção. O Eliseu pega essa capa, ele vai atravessar de volta o Jordão, e ele pega a capa, dobra e vai bater no rio e diz: cadê o Deus de Elias? E na hora as águas se abrem, e ele atravessa em seco. O Jordão vai ser palco de muitas coisas. Tempos depois Deus usa, não é, o próprio Eliseu para falar para o Naamã ir lá no rio Jordão, mergulhar 7 vezes para ser curado. Mas, tem tanta coisa que aconteceu no Rio Jordão, mas eu quero ler com você o que aconteceu, que está registrado em Lucas capítulo 3. Olha o que aconteceu lá no Rio Jordão, cerca de 800 anos depois. Vá lá comigo em Lucas capítulo 3, eu vou ler o 21 e o 22. Lá no Jordão, aparece, primeiro no deserto, um profeta, cheio do Espírito Santo, pregando uma mensagem forte às multidões, e multidões vinham ter com ele no deserto, e perguntavam para ele: quem é você? E ele dizia: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou aquele que fui enviado adiante do Senhor para preparar o caminho. E as multidões vinham ao Jordão ter com João Batista para serem batizadas por ele, o batismo do arrependimento. E aí um belo dia, encontrou? Lucas 3, versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Note que é lá no Jordão que Jesus vai orar, ele é batizado nas águas e o Espírito Santo vem sobre ele. É lá também que o Todo-Poderoso diz: tu és meu filho amado, em você eu tenho prazer. Que coisa tremenda, pastor, eu não entendi ainda. Você não entendeu? O Jordão representa a presença do Todo-Poderoso. Quando você ama estar na presença dele, quando você entende, eu tenho que agradar ao Todo-Poderoso e amar o que ele ama e odiar o que ele odeia. Jesus disse: o Pai sempre está comigo, ele nunca me deixa só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Você quer que o Senhor tenha prazer em você? Então busque a cada dia agradar a ele. Pastor, mas eu não sou perfeito. Eu também não. E a Bíblia nos fala de Davi, e mostra a fé de Davi, a coragem de Davi, a unção de Davi, mas a Bíblia também não esconde os pecados de Davi. Por que Davi era homem segundo o coração de Deus? Salmo 19, versículo 14. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a ti, Senhor. O desejo do coração de Davi era agradar a Deus. E nós agradamos a Deus quando entramos na presença dele, porque o amamos. Pastor, mas Deus tem bênção, milagre? Claro que tem, querido. Agora, quando você ama a Deus por quem Deus é,
as bênçãos e os milagres vão chegar e vão ser consequência. Sabe por quê? Porque é na presença do Senhor que nós temos refrigério para nossa alma. É debaixo das asas do Altíssimo, somos guardados, protegidos. É na presença dEle que desfrutamos de paz e de alegria. Ah, meu irmão, como disse o salmista, mais vale um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Deus se agrada do verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade, e quando nos deleitamos nele, na presença dele, ele realiza o desejo do nosso coração. Oh, querido, como é maravilhoso. Deus te dá as coisas sem nem você pedir. Isso é tremendo. Já aconteceu com vocês? Isso é maravilhoso. Deus te dá as coisas sem nem você pedir, porque Deus quer te agradar. Lembra do Josué? Você já leu o capítulo 10? Quando Josué faz uma oração, aliás, uma oração não, ele libera uma palavra, e Deus cumpre na hora. Josué disse: sol, fica aí, lua, fica lá. Está escrito que nunca houve um dia como aquele em que Deus queria ouvir e fazer o que um homem estava falando. Que coisa tremenda. Por que Deus parou lá o sol e a lua? Para que Josué e seu povo tivessem vitória. Que coisa tremenda. Quando nós nos deleitamos na presença do Senhor, quando nós já chegamos nesse nível que o que importa é a presença dEle, as bênçãos são consequência, porque é promessa de Deus. Quando chegamos nesse nível, nada mais te abala, a afronta não te abala mais, a inveja, o olho gordo, essa coisa toda aí. Quando chega esse nível, você diz como Paulo: eu sei em quem tenho crido. A nossa fé não está num objeto, numa coisa, está no Deus vivo, no Todo-Poderoso, no Criador do céu e da terra, aquele que nos ama, aquele que enviou o único Filho para morrer por nós, aquele que derrama o seu amor em nosso coração. Mas esse amor, ele precisa ser correspondido por nós, com entendimento. Provamos que amamos a Deus não só com palavras, falar até papagaio fala, mas é com ações, com atitudes. Temos que provar que amamos a Deus com palavras e ações. Temos que entender que a essência do caráter de Deus é amor, sim, claro, mas é santidade também. Sem santificação ninguém verá a Deus. E é justiça também. É justiça, não é? Temos que entender para andar num caminho reto, para perseverar na fé, compreendendo que Ele tem ordenado um dia em que há de julgar todos. Agora a questão é: em que lugar você vai estar? Na posição de réu ou à direita do Todo-Poderoso? A questão é essa, não é? Nós temos que perseverar, porque Ele mesmo disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão: Senhor, em teu nome expulsei demônios, curei enfermos, operei maravilhas. E Ele vai dizer: não te conheço. Olha só que coisa. Querido, querida, a fase inicial é tomar posse do sangue de Jesus. É ser lavado e remido, é descer as águas, é ter comunhão com Deus. A próxima fase é ser preparado, é ser ensinado, é ser instruído para vencer as lutas e problemas da vida e entender: o Todo-Poderoso está comigo e Ele quer abençoar a minha vida para que eu viva uma vida abençoada, não porque eu sou melhor do que ninguém, é para que o nome dEle seja glorificado em mim e através de mim. E para eu me manter de pé, eu tenho que desfrutar da presença dEle, porque é Ele o príncipe da paz, é Ele que tem uma alegria que inunda o meu coração e transborda, e nada tira essa alegria nessa paz. E quando eu entro na presença dEle, é um lugar que eu não quero mais sair, aleluia. E esses lugares vão se repetindo. E aí comigo: Gilgal, Betel, Jericó e o Jordão. Vai se repetindo porque constantemente nós temos que ter comunhão com Deus através, não é, do corpo e do sangue de Jesus, Santa Ceia. Não é? A regra bíblica é santidade, a exceção é o pecado. Mas pecou, tem que fazer o quê? Continuar no erro? Se arrepender, pedir perdão, toma um banho no sangue de Jesus, ser ensinado de maneira correta, à luz da verdade da palavra, para crer, para obedecer, para perseverar, para ser firme e forte na fé, para quando as lutas, as Jericós da vida, o mundo, os problemas, as adversidades chegarem, enfrentar com fé, com altivez, crendo: Deus vai à minha frente, a vitória é certa, e deleitando-se na presença dEle. Porque sem presença de Deus, querido,
O culto não passa de um ato religioso, não passa de formalidade religiosa que não muda a vida de ninguém. E assim tem muita gente por aí. Antigamente eu cresci ouvindo que eu tinha que dizer, se alguém perguntasse, que eu era católico, apostólico, romano, não praticante. Cresci ouvindo isso, falando isso. Mas hoje vivemos em dias que já tem até evangélico dizendo isso, evangélico não praticante. Isso é terrível, querido. Deus está conosco. Lá em Jericó, Eliseu vai ser cheio do Espírito Santo. Aliás, no Jordão, o Senhor Jesus foi cheio do Espírito Santo. E é na presença do Todo-Poderoso que Ele nos enche, porque Ele procura os verdadeiros adoradores. Se coloque de pé, por gentileza, nós vamos agora falar com Ele. Eu não sei em que nível você está, em que lugar você está, em que fase você está, mas saiba que cada um é preparação para o outro. Talvez você esteja agora na fase inicial. Joia, não desiste não, continua. Ô pastor, eu estou agora aprendendo, estou em Betel, estou aprendendo, sendo instruído. Sempre tem que estar em Betel, não é? Sempre tem que estar em Betel, sempre tem que estar na casa de Deus, sendo ensinado, instruído, porque ser crente na igreja é tão fácil, querido. O difícil é dentro de casa. O difícil é no dia a dia, não é? Quando estamos diante das muralhas da vida, Jericó da vida, fé não é emoção, não é sentimento, fé é certeza. Fé não está na alma, fé está no espírito. E aí vamos enfrentar as lutas e vencer. E vamos dar a Deus toda a honra e toda a glória. E vamos entrar na presença dEle para dizer, o Senhor sentiu, não sou nada. Sou tão pequenininho, o Senhor é tão grande. Sou tão ruim, mas o Senhor é tão bom. Não vale nada, mas o Senhor vale tudo. E mesmo assim me ama, cuida de mim, lapida o meu coração, me ensina, me instrui. E aí entendemos que mesmo sendo desse tamaninho, e o Senhor imenso, Ele nos ama, e Ele derrama o amor dEle em nosso coração. E aí vamos entendendo que a caminhada aqui é só uma preparação para a eternidade. Quem não valoriza a presença de Deus aqui, como é que vai estar na eternidade? No novo céu e na nova terra, na Jerusalém celestial. Você está entendendo a seriedade da coisa? A palavra também diz, se esperarmos em Deus somente nesta vida, para as coisas dessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Teremos lutas? Teremos, mas teremos vitória, porque o Senhor está conosco. Teremos bênçãos e milagres, mas temos que viver para a glória de Deus, temos que viver pela fé. E você quer o Senhor te enchendo, porque a regra bíblica é, não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se Eliseu tivesse pedido porção triplicada, você crê que o Senhor teria dado? Se ele tivesse pedido porção quadruplicada, Deus teria dado, mas ele pediu porção dobrada. E dobrado já é muita coisa, sim ou não? Pastor, eu quero mais, eu quero o dobro, eu quero o triplo. Deus tem para te dar, porque Ele é uma fonte inesgotável. Eu pergunto, você quer receber? Então saiam todos do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Abra o seu coração. É na presença dEle que nós temos refrigério na alma. Amados, vivemos em dias, preste atenção, em que as doenças da alma estão aí assolando as pessoas. Vivemos em dias em que a depressão é o mal do século. Vivemos em dias em que a síndrome do pânico, a crise de ansiedade, os transtornos e tantas outras doenças da alma estão aí aos montes. Vivemos em dias, preste atenção, tem idoso depressivo, tem adulto depressivo, tem jovem depressivo, tem criança. A ansiedade, as crises de ansiedade estão assolando as pessoas. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Ele é o bom pastor que refrigera a nossa alma. Então, quando entramos na presença dEle, não podemos sair do mesmo jeito. Entendeu? Abra o seu coração. Dê liberdade ao Espírito Santo, porque Ele vai te encher, Ele vai te revestir. É Ele a água que sacia a nossa sede. É Ele o fogo que aquece o nosso coração. É Ele o óleo que unge a nossa cabeça. É Ele a pomba que nos traz a paz. É Ele o Emanuel, Deus conosco. É o poder dEle que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Todos já estão na presença do Senhor. Tem alguém que nunca entregou a vida para Jesus? Faça isso hoje, agora. Todos estão na presença dEle. Então vamos orar. Ore comigo só a primeira parte, mas depois abra o seu coração e dê liberdade ao Espírito Santo. Ore comigo dizendo, meu Deus, eu ouvi e entendi a Tua palavra.
E eu quero a cada dia ser lavado no sangue de Jesus e ter comunhão com o Senhor. A cada dia sendo ensinado, instruído pelo Senhor, na tua casa, na tua palavra. A cada dia vou vencer as lutas, as muralhas que se levantarem vão cair para a glória do teu nome. Meu Deus amado, a cada dia eu quero desfrutar da tua presença, e não somente nessa terra, mas também por toda a eternidade. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Vá agora você orando, vá agora você com suas palavras. Não ligue para quem está à direita, à esquerda, à frente ou atrás. É você e o Todo-Poderoso, e Ele está aqui, aleluia. Você não precisa ver, a palavra só diz que nós temos que crer. Ele garantiu que estaria, e Ele está. Você não precisa ver, só creia. Não precisamos sentir, porque nós cremos. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu presente no meio deles. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está aqui, é Ele que habita em você, é Ele que nos lava com o precioso sangue, que nos perdoa, que nos purifica, é Ele que branqueia as nossas vestes, e é pelo sangue de Jesus e pela palavra que nós vencemos. É Ele o nosso ensinador de justiça, é Ele o nosso mestre, o nosso professor. Jesus Cristo disse que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Ele nos instrui, Ele nos prepara para enfrentarmos as batalhas da vida com fé, com obediência, com perseverança, porque Ele vai à frente, Ele dá vitória, aleluia. É Ele que quer cada um na presença dEle, desfrutando, celebrando. Santo é o teu nome, Pai. Seja adorado, glorificado, engrandecido. Obrigado pela tua presença maravilhosa. Ah, papai, eu só consigo pregar aos ouvidos. É só o Senhor que tem o poder de pregar aos corações e de abrir o entendimento e dar discernimento. Ah, meu Deus, abre o entendimento do teu povo para entender quão preciosa é a tua presença. Ah, meu Deus amado, abre os olhos espirituais, como o Senhor abriu de Eliseu, para contemplar os teus anjos ao nosso redor, a tua glória à nossa volta. Ah, papai, fortalece o teu povo, reveste na tua presença, santifica, ensina, instrui, e levanta aqui um povo forte, zeloso, fiel, de boas obras, homens, ó Deus, como Eliseu, que querem porção dobrada da tua presença, do teu Espírito Santo. Levanta aqui homens, meu Deus, como Josué, fortes, valentes, corajosos, um povo zeloso, fiel, temente, de boas obras. Pai querido, a casa é tua, a igreja é tua, o povo é teu. Estamos aqui para te celebrar, para te engrandecer, para glorificar o teu nome. Eu não sei, ó Deus, quais são as lutas que cada um passa, como está cada alma, cada coração, mas é o Senhor que refrigera a alma, é o Senhor que traz paz, alegria. Enquanto oramos, arranca a angústia. Enquanto oramos, arranca a tristeza, a preocupação. Enquanto oramos, derrama óleo fresco sobre a cabeça do teu filho, da tua filha. Receba, Ele tem óleo fresco, Ele tem renovo, Ele tem virtude, Ele tem poder para fortalecer o teu coração. Oh glória! Enquanto oramos, Pai, opera em cada coração, renova as forças. Enquanto oramos, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Enquanto oramos, levanta o teu povo, aviva a tua obra, aviva a tua igreja. Levanta aqui guerreiros e guerreiras, varões e varoas valorosos, que creem, que confiam, que perseveram na tua presença. Vai enchendo, vai revestindo, vai batizando, vai renovando. Aleluia, oh glória, oh glória, glória. Aleluia, receba dessa presença, receba virtude, receba poder, receba óleo fresco sobre a tua cabeça. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu, e você vai perseverar, porque Ele é contigo. A muralha vai cair, e você vai adorar, vai celebrar, vai engrandecer ao Todo-Poderoso. Então louve, adore, glorifique, bendiga, exalte. Aleluia.
Dê liberdade, receba dessa presença, receba, aleluia, oh glória, santo é o Senhor, aleluia, seja adorado, teu nome imutável lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto em meio às tribulações, santo é o Senhor. o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Aleluia, abra tua boca para louvar, para adorar. Vitorioso és na tempestade, estás, teu nome infalível é, os erros em vão, teu trono acima está. Aleluia, Teu nome imutável aleluia, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. aleluia.
Aleluia. Aplaude e glorifique ao Senhor. Exalte, bendiga a Ele. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Valorize essa presença, querido. Busca mais e mais dessa presença todo dia, porque ela é preciosa. Amém? Busca. Quando você entra nesse lugar, na presença do Todo-Poderoso, você se sente desse tamaninho, diante de uma imensidão infinita. Ao mesmo tempo Ele te abraça. Ao mesmo tempo você contempla a imensidão da santidade dEle, do amor dEle. Aí você entende como você é precioso para Ele, como Ele te ama. Aí Ele nos renova, Ele nos fortalece. Valorize essa presença. As lutas estão aí, vão ter, enquanto estivermos aqui, vai ter lutas, mas o Senhor é conosco para nos dar vitória. Ele derruba muralhas, Ele opera maravilhas, e aí você dá para Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Glória a Deus. Volte ao teu lugar, por favor. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Sente um instantinho, por favor. Pegue a palavra, Gênesis 35, versículo 1. Vamos ofertar. Glória a Deus. Como é maravilhosa a presença do Todo-Poderoso. Lembrando sempre que Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Amém? Para Ele nos encher mais e mais, nós temos que nos esvaziar do nosso eu, porque se o eu prevalece, não tem espaço para Ele. Gênesis 35, versículo 1. Vamos ofertar. Está escrito assim: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Somente aqui. Deus manda então Jacó sair lá de Padã Arã, não é? E voltar para Betel. E Betel significa casa de Deus. Deus manda ele ir para lá. Deus fala para ele permanecer em Betel. Habita ali. Não é? Nós temos que estar na casa do Senhor, na presença de Deus. E Deus diz para ele: faz um altar. E fazer um altar, nesses tempos, né, era pegar pedras, ela levantar, ela colocar lenha e apresentar sacrifícios, ou seja, um local para culto, um local para adoração. Lembrando que quando Jacó volta, e ele vai voltar para lá, agora ele vai cumprir o voto que ele fez 21 anos antes. 21 anos. Quando ele fez o voto, o que ele tinha, ele fez, ele derramou lá o azeite para consagrar, não é? Para fazer o voto. Só que agora ele tem rebanhos, ele tem gado, ele tem muita coisa, porque Deus abençoou a obra das mãos dele. Meu irmão, ninguém dá aquilo que não tem. Se tem, foi porque Deus deu primeiro. É Deus que dá primeiro a vida, a saúde, a inteligência, a força. É Deus que abençoa primeiro, não é? E aí Jacó vai, e ele vai com muitas posses, com a sua família, enfim, com muitos bens, e ele vai honrar ao Senhor. Mas compreenda algo: Deus, Ele quer abençoar a obra das nossas mãos. Deus não faz acepção de pessoas. Algo que nós vemos aqui nos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, que eles entenderam, e os judeus de modo geral até hoje, não é? Dificilmente você vê um judeu que é empregado. Como assim, pastor? A maioria dá emprego. É autônomo, é prestador de serviço, é comerciante. Por quê? Uma pessoa que trabalha com salário fixo, não é? Para ela, um exemplo, suponha que a pessoa entra numa grande empresa, não é? Tem lá 18, 20 anos de idade, entra aí, sei lá, num Bradesco. Aqui na Vila Yara tem o Bradesco, né? Uma das maiores empresas do país. Mas suponha que a pessoa entra lá com 18, 20 anos, ganhando, sei lá, um salário mínimo, 2, até chegar numa posição alta de gerente, diretor, com salário, sei lá, de 20 mil, 30 mil, vai levar um tempo, sim ou não? Dá para chegar, sei lá, 10 anos, 15 anos, 20 anos, não sei, enfim, dependendo do tempo, dá para chegar. Mas tem, por exemplo, trabalhos que a pessoa chega mais rápido, como, por exemplo, um médico, um advogado, não é? Ou outros ramos de serviço. Um ramo que está dando muito dinheiro nos nossos dias é TI. Outro dia eu estava conversando com um pastor amigo meu lá da Zona Leste, da Paz e Vida lá da Zona Leste, e ele estava contando lá de um rapaz, membro da igreja, 20 e poucos anos, fez uma faculdade de TI, fez também o curso de inglês, e aí o camarada desenvolve programa em inglês, conseguiu uma empresa de fora do país, está ganhando salário em dólar. Você sabe quanto é que está $1 hoje? Quase R$6. Né?
20 e poucos anos. E aí, fez a faculdade, fez o curso, está ganhando dinheiro, né? A Bíblia diz que em todo trabalho há proveito. É claro que cada trabalho tem uma remuneração, tem um salário. Então quem ganha fixo vai ter aquele valor ali fixo, até crescer, aumentar, dependendo do ramo de serviço, é só o dissídio todo ano, aquela porcentagemzinha que aumenta, ao passo que quem trabalha por conta, ou presta serviço, enfim, ou é empreendedor, o nível de crescimento pode ser muito maior e muito mais rápido. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Independente de uma circunstância ou outra, em todo caso, tem que trabalhar. Jacó trabalhava, e Deus honrou a fé dele e abençoou a obra das mãos dele. E em outro lugar, em segundo lugar, aliás, nós temos que também saber administrar o recurso. Não adianta a pessoa ganhar um valor X e gastar mais do que ganha. Não pode ser um pródigo gastador, mas também não pode ser avarento, não é? Tem algumas despesas na nossa vida, no nosso ano, que são programáveis, minha gente. Como, por exemplo, todo começo de ano, né, quem tem casa, tem o que para pagar? Você sabe? Só reclama de IPTU quem tem imóvel, né? Quem não tem essa situação. Só reclama de IPVA quem tem um carro, uma moto, um caminhão, não é? Mas tem despesas que são programáveis. Todo ano, segundo domingo de maio, tem o Dia das Mães. Segundo domingo de agosto tem o Dia dos Pais. Quem é namorado, em junho tem o mês dos namorados. Fora isso, tem seu aniversário, aniversário do seu marido, da sua mulher. Todo final de ano tem Natal, tem Ano Novo, não é? Tem algumas coisas que são programáveis. Final de ano a pessoa quer comprar uma roupa nova, um sapato, assim por diante, não é? Então tem umas coisas que tem que se programar. No tempo de vaca gorda, está ganhando bem, faz uma reserva. Faz lá um pé de meia. Pode chegar um tempo de vaca magra. Pode ter uma situação de emergência, de força maior, não é? Isso é prudente, não é ser um pródigo gastador e não ser um avarento, idólatra. Entendeu aí? A Bíblia fala muito nesse sentido. E outra coisa que é fundamental, é na casa de Deus que nós honramos a Deus com os dízimos e as ofertas. Compreenda você, essa plataforma aqui, ela só representa o que em primeiro lugar tem que existir aqui dentro, ó. O altar em primeiro lugar tem que estar aqui dentro. Em primeiro lugar, o nosso corpo tem que ser sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Adoração é um estilo de vida. Adoração não é só na hora do culto, 2 horas, 2 horas e meia. Adoração é entender, eu amo a Deus e vou viver em amor. Eu quero estar com Ele por toda a eternidade, por isso eu vou me santificar, eu vou obedecer a palavra dEle, eu vou viver pela fé, eu vou honrá-lo, porque Ele primeiro me honrou, eu vou amá-lo, porque Ele primeiro me amou, eu vou demonstrar com ações, porque Ele primeiro fez na minha vida. Ninguém deu nada primeiro para Deus, entendeu? Então, se aqui dentro tem um altar de adoração, se aqui dentro você entendeu, eu vou me santificar, vou apresentar o meu corpo em sacrifício vivo, vou apresentar louvores, o fruto dos meus lábios, sacrifício de louvor, que louvo o nome do Senhor, vou separar para Deus também a primícia da renda, a melhor oferta. Deus não está interessado em tomar seu dinheiro, Deus quer você para Ele, e Deus está interessado em te abençoar e abençoar cada vez mais, para que você desfrute, para que você seja canal de bênção, para manter a casa dele e para manter e abençoar quem está à sua volta. Creia, Deus tem poder de multiplicar a sua renda. Agora, honre a Ele, seja fiel, porque Deus tem promessa, quem é fiel no pouco, Ele coloca sobre o muito. O dízimo é 10%, mas tem que ser a primeira parte. A oferta pode ser menor que o dízimo, igual ou superior, desde que ela seja a melhor. Se coloque de pé, por gentileza. Se o Espírito Santo, que é Deus, não te convencer a ser dizimista, a ser ofertante, o Satanás vai querer convencer do contrário. Isso é perigoso. Seja fiel ao Senhor, mesmo em meio às lutas e problemas da vida. Lembre que lá em Jericó, a Raabe e a família foram salvos, e o Acã pereceu porque tocou no consagrado. Tome cuidado com isso, não toque no consagrado, não toque naquilo que é de Deus, o santo dízimo, a oferta. Honre ao Senhor, Ele vai te honrar, Ele vai te prosperar, Ele não deve nada a ninguém, e através da nossa fidelidade nós mantemos aqui essa casa de oração, pagamos o aluguel, todo dia 10 temos um compromisso, pagamos a conta de luz, a conta de água, imprimimos material, mantemos programa de rádio e TV no ar, levando o Evangelho. Pastor, eu trouxe aqui já meu santo dízimo, minha oferta, meu pregador do telhado. Vem aqui à frente, a primícia, tem que entrar primeiro na arca. Quem quiser dizimar e ofertar através do cartão, Evangelista Ana está com a maquininha. Quem quiser fazer Pix, tem aí colado o adesivo, né, na sua cadeira à frente, faça o Pix, tem ali o QR Code que tem aí também, e você que fizer o Pix, independentemente do valor, compartilhe comigo o comprovante, porque Jesus disse que é o altar que santifica a oferta. Essa plataforma aqui mais alta não está aqui por acaso, é o lugar mais sagrado dessa casa de oração, não é? Tanto é, a arca também fica sobre o altar, quem trouxer em espécie vai pôr na arca, quem
fizer no cartão, vai botar na arca, e você que fizer Pix, me envie para eu imprimir e consagrar. Pastor, e se eu não tiver nada mesmo? Bota a mão no coração, oferte sua vida, diga para ele, não tenho hoje, Senhor, mas pode me honrar e me abençoar, porque eu vou ser fiel. Levante ao céu, vamos consagrar. Meu Deus e Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso, tem aqui em tua casa, meu Deus, verdadeiros adoradores, homens, meu Deus, que estão plantados na tua casa e permanecem na tua casa, e na tua casa te louvam, te adoram, te glorificam, foram ensinados, instruídos e são cumpridores da tua palavra. Por isso separaram para o Senhor com verdade, sinceridade, alegria no coração, separaram o santo dízimo, separaram a primícia da renda, separaram a melhor oferta que tem. Se agrada dele, se agrada dela, consagramos a ti a vida dele, a vida dela, o dízimo, a oferta, o pregador do telhado, consagramos tudo ao Senhor, que chegue às tuas narinas como cheiro suave, agradável, e além de receber e se agradar, cumpre a tua boa palavra, abre a janela do céu, derrama aquela tal bênção que advém a maior abastança, libera aumento de salário, promoção de cargo, vendas, clientes, negócios, serviços, contratos, causa na justiça, dinheiro que está retido, que a fidelidade do teu povo, o Senhor faça voltar a ele, a ela, em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, porque o teu povo tendo, haverá fartura, provisão na casa dele, na casa dela, haverá também provisão nesta casa de oração, e vamos manter essas portas abertas, vamos manter essas luzes acesas, vamos manter o teu evangelho sendo pregado, ensinado, instruído, vidas sendo salvas aqui e através da rádio, da TV, e acima de tudo, o teu santo nome sendo glorificado, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Sai do seu lugar com alegria, deposite aqui uma das arcas, vem com alegria, Deus ama o que dá com alegria. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo que és. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo que és, Deus é bom. Oh glória, vamos aplaudir ao Senhor, Deus é bom. O diácono Mateus já vai dar a benção final. Deixa eu só te dar uns avisos rapidinho. Sexta-feira agora nós temos reunião, às 9, às 15, às 19. Continuamos a campanha, os milagres de Jesus na minha vida. Jesus disse, tu podes crer, tudo é possível ao que crê, creia, persevere em oração, Deus vai honrar a tua fé, tá? Domingo agora temos a reunião mais importante do mês, que é a Santa Ceia do Senhor. Quem é salvo não perde a Santa Ceia. Deus nos resgatou das trevas, nos trouxe à sua casa, à sua presença, e nos dá o privilégio de participarmos da mesa dele, do corpo e do sangue do Senhor. Domingo agora então a Santa Ceia. Na outra semana, quarta-feira reunião normalmente, e no outro final de semana, sexta, sábado e domingo, é o final de semana mais importante do ano do calendário cristão, que é a Páscoa, a morte e ressurreição do Senhor. E nós vamos ter, não é? Coloque ali o banner do seminário, por favor. Nós vamos ter o seminário profético, as bênçãos da Semana Santa. Será sexta-feira, dia 18, sábado, dia 19, sexta e sábado, 18 e 19, às 9, às 15, às 19 horas, domingo, dia 20, às 8, às 3 ou às 18 horas, e domingo, dia 20, Santa Ceia da ressurreição. Nós temos que celebrar, porque o nosso Senhor morreu, é verdade, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e porque ele vive, como diz o louvor, posso crer no amanhã, aleluia. Então vai ser uma bênção, seminário profético, não é? Você vai aprender muito, e é necessário que eu e você saibamos a razão da nossa esperança. Vai ser uma bênção esse seminário profético, tá? Já deixe marcado aí no seu calendário, dia 26, último sábado do mês, agora de abril, às 3 horas da tarde, nós vamos ter o nosso primeiro encontro da melhor idade. Pastor, é culto para idoso? É não, irmão, é para quem está na melhor idade. Eu estou na minha melhor idade, fiz essa semana 38 anos, com carinha de 18, fala a verdade. Eu brinco com a minha esposa, se eu tirar a barba e emagrecer mais uns 10 quilinhos, passo por 18, um garoto, não é não, irmão Alexandre? Um jovem, esbelto, aleluia, Jesus. Então, a melhor idade é hoje, querida, a melhor idade é agora. Ô, pastor, eu estou nos 50, nos 40, nos 15, nos 20, a melhor idade é hoje. O dia de amanhã pertence a Deus, se Deus nos permitir chegar lá no dia 26, não é? Venha, esteja aqui às 3 horas da tarde. Deus colocou no meu coração a palavra, os sintomas da velhice espiritual. Tem gente que
humanamente falando, fisicamente falando, é idoso, mas espiritualmente é jovem. E tem gente que fisicamente é jovem, espiritualmente é idoso. Quais são, pastor, os sintomas da velhice espiritual? É o que eu vou pregar. Então você vem no dia que você vai saber, né? Começa às 3, termina no máximo às 5 da tarde. Traga lá um bolo, um pão, um cuscuz para a gente comer junto depois, tomar um cafezinho da tarde. Come junto, que é a família, e a igreja é a família de Deus, tá bom? Abra assim os seus braços na posição de receber. Vou estar lá na porta para te dar um abraço. Tudo que o diácono Mateus profetizar, digam assim: seja bem alto, bem forte. Deus abençoe sua vida, sua casa, e viva Jesus. Que o Senhor vos conceda a bênção da paz, a bênção do amor, a bênção da saúde e a bênção da prosperidade. Que o Senhor te leve em paz para o seu lar e nos guarde no teu infinito amor, não somente hoje, mas para todos sempre. Agora traga todas essas bênçãos para dentro de você. Se abrace, se ame, se valorize. Saiba que você é muito importante para Deus. Receba o meu abraço, o abraço do pastor Jean Kardec e o abraço de cada obreiro desta obra. Agora aperte mais forte. Esse é o abraço do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga a Ele o quanto você o ama e o quanto você o adora. E que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com você, meu amado e minha amada, não somente hoje, mas para todos sempre. Vamos dizer assim, seja bem forte, bem alto, assim, e viva! Ou na paz, ou na bênção, até sexta-feira, em nome de Jesus.